Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta para mais um vídeo onde eu trago mais uma inspiração para vocês reciclarem vidros de conserva que vocês têm aí no cantinho de casa e fazer lindos conjuntos de potes utilitários, assim como esse, totalmente sem molde e super fácil de fazer. Se gostarem, deixe seu like e também um super hype. Eu sou Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então, para fazer esse pote de hoje, eu vou usar um vidro de 11 centímetros, porém, vocês podem fazer em qualquer tamanho que vocês desejarem. Aqui eu já fiz num vidro de 13 centímetros, esses de conserva comum, e fiz um bem pequeno aqui, que eu quero formar um trio de potes. Esse aqui vai ser o tamanho intermediário. Já passei primer na tampa para evitar a ferrugem antes da gente encapar. Aqui eu vou passar cola branca, vou usar Cascorés, mas vocês podem usar qualquer tipo de cola para biscuit que vocês tiverem aí. Aqui eu já abri uma massa numa espessura não muito fina, porque a gente vai fazer uma textura, então ela tem que ser um pouquinho grossinha. Coloco de um lado, vou empurrando a massa para evitar que fique bolhas embaixo. Então aqui encapei, retiro o excesso, porém não faço o acabamento ainda. Essa partezinha que sobrou de massa por dentro vai ficar até secar. Depois vocês vêm com estilete e recortem direitinho e fazem um acabamento. Não precisa alisar muito, que a gente vai fazer uma textura, então não precisa muita frescura. Vou só colocar aqui para facilitar fazer a texturinha, ó. Daí vocês vêm com uma escovinha e fazem esse movimento. Aqui na parte de cima fazem só um pouquinho. Não precisa fazer toda a tampa, que a gente vai colocar uma margarida e ela não vai precisar dessa textura em cima. Então, feita a tampa, você já deixa secando, para depois, quando a gente for colar a margarida, ela esteja seca. Então, aqui eu vou fazer essas margaridas menores da frente. E depois a gente vai fazer uma bem grande, que é para colocar na tampa. Para fazer a margarida menor, aproximadamente 8 gramas de massa, não tem medida. Aqui eu vou fazer uma coxinha e vou fazer uma abertura aqui no meio. Com o dedo eu vou afinando. Porém, não vou deixar muito fininha, ela tem que ficar um pouquinho grossa, ó. Com a tesourinha, venho cortando tudo em pétalas bem fininho. Aqui eu vou dar uma beliscadinha em cada pontinha. Não precisa afinar, só para tirar o formato quadrado. E aí eu venho, coloco cada pétala acima do dedo, faço uma marcação de fora para dentro, em cada pétala. Então, feito isso, eu volto com a ferramenta aqui, ó, no meio, e vou juntar, vou fechando, apertando um pouquinho, para essas pétalas não ficarem muito separadas. E aqui atrás eu venho e recorto. Então, assim, para cada margarida, a gente vai precisar fazer 2 vezes igual a essa.
aqui eu fiz duas partes, vamos deixar secar, pelo menos criar uma casquinha que a gente vai colar uma sobre a outra. Pro botãozinho, um pedacinho de massa bem pequeno. Vamos fazer algumas pétalas só, não precisa fazer como aquela outra. Aqui eu fecho e vai formando um botãozinho. Então, essas margaridas e as joaninhas vocês têm que fazer com antecedência, para a hora que a gente for colar no vidro, elas têm que estar bem sequinhas. Então, para a margarida maior da tampa, a gente vai fazer da mesma forma, porém, a gente vai fazer um tamanho maior e mais grossinha as pétalas. E também vocês vão fazer mais ou menos o tamanho um pouquinho menor que a tampa. Aqui mais ou menos 18, 19 gramas de massa, vamos fazer da mesma maneira. Ó, daqui então ficou bem mais grossinha a massa. Recorta em pétalas também um pouquinho mais largas. E aqui eu não vou usar essa ferramenta mais fininha, eu vou usar essa outra mais grossinha. Que as pétalas são maiores, a gente vai precisar de uma mais grossa. Só vindo fazendo a marcação em cada pétala. Vou unir cada pétalazinha, apertando um pouquinho atrás. E aqui eu venho fechando até deixar o tamanho um pouco menor que a tampa. Ficou desse jeitinho. Então, assim vocês vão fazer duas e deixar secar. Deixar criar uma casquinha que depois a gente vai sobrepor uma sobre a outra novamente. Para joaninhas, vocês vão fazer bolinhas de aproximadamente 1,5 gramas. Pode fazer um pouquinho maior ou menor. Aqui eu pego essa bolinha, dou só uma achatada, bem simples. E com a esteca faquinha eu faço uma marcação no meio. Dou uma fechadinha. E aqui eu venho com uma bolinha preta, também bem pequena, e faço a cabecinha. Dessa forma, super fácil. Com a tinta PVA, então, eu faço bolinhas, vocês podem fazer branca ou preta. Coloquem num palitinho, num isopor e deixem secar. Aqui para fazer o verde eu abri uma massa não muito fininha também, porque depois ela vai encolher e ela tem que ficar um pouquinho grossa. E aqui eu vou recortar tudo em tirinhas, umas maiores, outras menores, umas mais largas, outras mais finas, dessa forma. Aqui eu tingi a massa com massa branca, coloquei tinta verde oliva para ficar um tom de verde um pouquinho mais claro. Então, aqui vocês fazem bastante e vamos fazer uma textura. Aqui eu vou fazer com essa palha de milho. Vocês podem fazer também com um tapetinho
que eu ensinei já aqui no canal, vou deixar o link na descrição, que esse tapetinho de cabelinhos também dá para vocês fazerem. Ó, vocês só coloquem aqui em cima, dão uma apertadinha. Ele já vai ficar com a textura, ó. Eu vou fazer na palha de milho, porque o meu tapetinho é muito curto, então ele não dá o suficiente, ó. Vou apertando em cada um, suavemente, para não afinar muito a massa. Pessoal, eu já vou pedir para vocês deixarem um like se vocês estiverem gostando da aula de hoje. E quem não é inscrito ainda também, já aproveita, se inscreve. Não esqueça de ativar o sininho para vocês receberem cada vídeo novo aqui no canal postado. E quem puder também deixar um hype, eu ficaria muito agradecida. Então, já fiz a textura em todas as partezinhas dessas gramas. Ficou dessa forma, ó. Agora eu vou pegar uma a uma, pode fazendo aos poucos. Se vocês puderem deixar dar uma secadinha, também criar uma casquinha, fica melhor. Vocês vão virar a parte da textura para baixo. E aqui a gente vai passar a cola na parte de trás de cada folhinha. Algumas vocês passem cola em toda a folha. E a outras vocês deixam a pontinha sem cola. Coloco só na parte de baixo, que é essa parte que vai ficar sem cola aqui em cima, depois a gente vai virar. Então, deixem algumas assim, ó, colocando só na parte de baixo. Aqui eu vou virar o vidro e vou colando cada folhinha. Umas vocês vão colar mais para cima, outras mais curtas, lado a lado, ó. Colhe uma e bem em seguida já vem a outra. Então, aqui já coloquei uma camada em toda a volta, eu vou colocar outra camada intercalada. A gente vai colocar um galinho. Já fiz um rolinho, que é onde a gente vai colocar o botão. E vou fazer um mais curto aqui para colocar uma margarida maior. E agora eu venho intercalando, a cada duas folhas eu vou colocar outra no meio. E aqui eu vou recortar todo esse excesso de massa que ficou embaixo. Que a gente vai aproveitar essa massa aqui, nada vai fora. Então aqui eu dei uma ajeitada e venho recortando novamente, ó. Umedecer. E aqui com um paninho ou um lencinho umedecido, vocês vêm e limpam todo o fundo. Então, feito esse acabamento, agora vocês vêm, pode ser com a esteca faquinha ou esteca gravatinha, e vamos fazer mais uns detalhes aqui, ó. Mais umas marcações. E aqui a gente vai virar pontinha daquelas que eu não coloquei cola até o final, a gente vai poder virar as pontas. Ó, essa aqui não coloquei até o final, dá pra virar pontinha, essa também, ó. Daí vocês vão intercalando umas viradinhas, outras retas. Aqui vocês podem colocar um pouquinho de cola e colar na parte de baixo, para depois, conforme a gente vai usando, não quebre essas pontinhas, ó. Essa aqui tem cola até o fim, vai ficar.
E antes da gente colar os apliques, vamos pintar os verdes. Uma pontinha só de verde oliva, pode ser a tinta PVA ou acrílica. Coloque bastante água, deixe bem molinha essa tinta, bem aguada. E com o pincel com cerdas bem macia, a gente vai pintar. Um pouquinho, tira o excesso. Vão secando o pincel, vou pegando bem pouca tinta. Essas folhinhas que ficaram por trás, vocês podem escurecer mais. E essas outras vocês escureçam só na parte de baixo. Puxem para cima um pouco essa tinta. E assim vocês vão fazer em toda a volta. Aqui as margaridas já criou uma casquinha, a gente já pode então colar. Vamos iniciar pela tampa. Coloque a tampa no lugar certinho, na posição. Primeiro vamos tirar essa partezinha que a gente ficou de recortar, ó. Ainda tá molinho, não secou muito ainda, mas já dá pra gente ajeitar, ó. Então, aqui eu vou passar cola na primeira parte, na primeira camada de pétalas. Coloquei um pouco de cola, agora venho com a segunda camadinha. Aqui ela não secou ainda totalmente, criou só a casquinha, então dá pra gente trabalhar nela ainda, ó. E aqui eu vou colocar uma bolinha de massa amarela. Tirar um pedacinho que tá grande. Uma achatadinha e venho com um palitinho. Começo toda a volta, puxando pra fora. Então, a parte de cima tá pronto. Aqui agora a gente vai colar essas 4 partes de 2 em 2. Aprofundo no meio para depois a gente botar o miolo. Então, isso vocês vão fazer antes de colar no pote. Aqui eu vou colar o botãozinho onde eu coloquei o galho. E do outro lado do galho eu vou colocar uma margarida. Aqui vocês podem colocar quantas margaridas vocês quiserem, pode fazer umas menorzinhas para colocar junto, que fica legal também. E vou colocar uma aqui embaixo. Com a ponta do palito eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na de cima. E com um pincel bem macio, vamos tonalizar só o miolo. Aqui vocês colocam um pouco do giz pastel e vão esfumando para fora. E aqui é uma cor telha ou um vermelho, uma cor desse mais escurinha. Vamos só dar uma sombreadinha aqui nessa parte amarela. De um ladinho e de outro. E por último, então, a gente vai finalizar colocando algumas joaninhas. Daí vocês coloquem também quantas vocês quiserem.
Passei cola atrás de cada uma. Espero que tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido útil. Deixe seu like. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.